Olá, galerinha do quarto ano, como vão vocês? Eu espero aí que todos estejam bem. Espero que todos tenham tido aí um final de semana bacana, pertinho da mãe de cada um de vocês, né? Que tenham aproveitado aí o Dia das Mães para que a gente agora possa iniciar a semana, certo? Com toda a energia? Vamos lá? Seguinte, vamos fazer agora a correção da atividade que ficou na semana passada, que foi lá do livro de atividades complementares 2, das páginas 7, 8 e 9, ainda do conteúdo sobre o gênero textual, crônica narrativa. Aí é o seguinte, lá na página 7, tem essa pequena crônica aí, que você deve ter lido antes de fazer a sua atividade, para que então você possa responder as questões. Eu vou fazer a leitura para que a gente possa dar continuidade, certo? Então é o seguinte, a crônica é intitulada Pneu Furado. O carro estava encostado no meio-fio, com o pneu furado. De pé, ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha, tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar." Ele então trocaria o pneu. Ele perguntou a ela: "Você tem um macaco?" "Não", respondeu a moça. "Tudo bem, eu tenho", disse ele. "Você tem um estepe?" A moça disse: "Não." "Então, vamos usar o meu", disse o homem, e pôs-se a trabalhar, trocando o pneu sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco, chegou o dono do carro. "Puxa, você trocou o pneu para mim? Muito obrigado." "É, eu... eu não posso ver pneu furado. Eu tenho que trocar." "Que coisa estranha." É uma compulsão. Sei lá." Então essa é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que é um dos nossos grandes cronistas, certo? E fala aí sobre uma situação, né, do cotidiano, onde tem uma moça lá que está perto de um carro que tem um pneu furado, mas na verdade o carro não era dela, e ele foi lá ser solícito e acabou trocando o carro. O carro, na verdade, não era da moça, né? Então, trocou o pneu, e isso é muito uma coisa que as pessoas vivenciam, né? No dia a dia. Que aí vem reforçar aquela característica que nós trouxemos sobre a crônica, que é realmente a descrição de coisas vivenciadas, que são situações que a gente vivencia no dia a dia, certo? Agora vamos lá fazer as correções das atividades. Então é o seguinte. Então agora nós vamos fazer as correções da atividade, depois de fazer a leitura aí da crônica. Vamos fazer as correções. A questão 5, ela pede: um acontecimento do dia a dia pode dar origem à narrativa de uma crônica. Que fato narrado no texto representa uma situação do cotidiano? Então, como nós já tínhamos visto, o texto representa um carro com um pneu furado. O rapaz foi lá tentar ajudar, certo? Questão 6. Por que a personagem da crônica resolveu trocar o pneu do carro? Justifique sua resposta com um trecho do texto, certo? A personagem trocou o pneu do carro porque ficou impressionado. Na verdade, o personagem, né? O personagem trocou o pneu do carro porque ficou impressionado com a beleza da moça que estava ao lado do carro. Ele achou que o carro era daquela mocinha, né? E aí, o trecho que nos diz isso é o seguinte, olha lá, entre aspas: "Tão bonitinha
que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: pode deixar. Então, a verdade é que ele achou que o carro era da moça, que a moça estava lá desamparada, esperando alguém que pudesse ajudá-la, né? Então, esse aí é o trecho que demonstra aí que o rapaz realmente parou, porque a moça, na verdade, era bonitinha, e aí ele quis ajudar ela, certo? Bom, lá na questão 7, a pergunta: a crônica narrativa Pneu Furado surpreende o leitor com um final inesperado. É ou não é um final inesperado, gente? Bom, explique-o. A personagem percebeu, né, que o carro cujo pneu estava furado não pertencia à moça, pois na verdade ela estava somente esperando o ônibus que estava próximo ao veículo, certo? Então, a verdade, ela só parou, ele achou que o carro era dela, mas na verdade ela não tinha o macaco, não tinha nenhuma ferramenta, né, para fazer a troca do pneu. E aí ele se enganou, porque a moça não demorou muito, pegou o ônibus e foi embora, né? E na verdade o carro era de outra pessoa, certo? Então é isso aí. Agora lá na questão 8, o enunciado pede: releia o diálogo abaixo. Lá dentro do quadrinho diz: puxa, você trocou o pneu para mim? Muito obrigado. Eu não posso ver um pneu furado, eu tenho que trocar. Coisa estranha. É uma compulsão, sei lá. A linguagem empregada pelo personagem é uma linguagem formal ou uma linguagem mais informal? Ou seja, uma linguagem mais correta, mais culta, ou é uma linguagem que a gente utiliza no dia a dia, ou seja, informal? É uma linguagem mais informal, né? A forma como nós falamos no cotidiano, certo? Então, a linguagem empregada nessa parte aí desse diálogo é uma linguagem informal. E aí passamos para questão 9, lá da página 9 do livro de atividades complementares, que pergunta: qual é o tipo de narrador da crônica que você leu? Como você chegou a essa conclusão? Bom, o narrador, ele conta uma história como se ele estivesse observando o que está acontecendo, certo? Então, esse é um narrador observador, porque ele apenas vai narrar os fatos que ele observou e ele não vai participar diretamente da história. Então, ele vai contar, certo? Como se estivesse observando a situação, ok? Questão 10 pede: identifique no trecho a seguir qual fala se refere ao narrador e qual fala se refere à personagem. Bom, lá dentro do quadrinho: vamos usar o meu, disse o homem, e pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da moça. De quem é essa fala? Aí, no próprio trecho diz aí, né? Disse o homem. Aí, olha lá. Vamos usar o meu. Quem diz isso? É o narrador ou é o personagem? Quando ele diz, vamos usar o meu. É o personagem, né? Depois, lá na outra parte. E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da moça. Essa é uma parte que o narrador entra na história, certo? Então tá aí. Temos uma parte onde é uma fala do personagem e temos outra parte aí do trecho destacado no quadrinho, que é uma fala do narrador, certo? E aí é o seguinte, lá na página 9 nós temos a questão 11. Só que nessa questão 11 é uma questão que vocês vão fazer, que eu já vou deixar aqui,
como sugestão de atividade, tá? Que é para a produção de texto, tá? Produção de uma crônica narrativa, que vocês vão fazer aí a produção textual sobre o gênero que nós estamos estudando, que é a crônica narrativa, ok? Então aqui, olha lá, o enunciado da questão 11. Agora que você estudou as características da crônica, chegou então a sua vez de ser um cronista, tá? Antes de produzir o seu texto, faça um planejamento. Aí é o seguinte, ele traz aqui algumas perguntas para que você possa antes refletir. Aí, além dessas perguntas, vocês vão encontrar outras questões lá na página 10, certo? Todas essas questões vão ajudar você a fazer a construção do seu texto por partes, certo? Então, você vai encontrar lá uma parte que vai dizer para você fazer a construção da parte inicial, você vai falar sobre o conflito, você vai falar do clímax, você vai falar do desfecho, tá bom? E aí você vai seguindo essa ordem, escrevendo por partes essa sua crônica narrativa, certo? Então, essa daqui é uma atividade, inclusive, que tem uma resposta que deve ser pessoal de vocês, já que o assunto que vocês vão tratar nessa crônica é um assunto que vocês mesmos vão criar, certo? Então, pode ser uma situação vivenciada aí no dia a dia de vocês, né? Como essa é uma característica das crônicas, ok? Então, vocês vão pensar em uma situação que você gostaria de contar, que pode ser real ou fictícia, certo? Porque nós temos aquelas duas possibilidades, vocês se lembram? A crônica jornalística, normalmente, ela é veiculada em jornais e revistas e ela traz as situações do cotidiano, ok? E a crônica literária, normalmente, ela vai ser publicada em livros e ela pode trazer personagens fictícios. Então, você aí vai escolher como vai fazer a construção da sua crônica e você pode também escolher narrar aí uma situação vivenciada no seu dia a dia, só que você pode também escolher criar, né, a partir de uma situação vivenciada ou não, ou que você gostaria de vivenciar, uma situação e pode também criar personagens que sejam fictícios, certo? E aí vão respondendo as perguntinhas que estão lá no livro de atividades complementares para que vocês possam fazer a construção desse texto, tá? Você vai respondendo as perguntinhas, olha lá. Primeira, qual situação do dia a dia você vai relatar? Aí você vai dizer aí o que você está pensando sobre qual assunto você vai falar na sua crônica. Depois, qual tipo de narrador a sua crônica vai apresentar? É um narrador que vai participar da história ou é um narrador que vai somente narrar a história, tá? E aí, nesse caso, o narrador personagem é aquele que participa da história e o narrador observador, que é aquele que está vendo a história de fora, tá? E aí vai responder as outras questões que estão lá na página 10 para que você consiga, então, fazer a estruturar aí a sua crônica narrativa, certo? Então, por hoje, aí eu vou deixar aqui, ó, a atividade sugerida, que é a atividade lá do livro de atividades complementares, do módulo 2, na página 10. E aí também nesta página, que é desta página 10, que vem aí com algumas questões para você complementar, tá? Parte a parte o seu texto, certo? Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.